Se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, e não provém das promessas, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém, irmãos? Quero repetir com você esse versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A promessa de Abraão é para nós, igreja. Senhor amado, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Pai, pela tua igreja reunida, pelos teus que aqui estão, e pela tua palavra, Senhor Deus, que é bendita e eficaz. Nos ajuda a abençoar através do Espírito Santo, a ministrar a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo essa carta, ele está diante de uma situação difícil. Os judeus que estavam movendo o pensamento dos cristãos da Galácia, colocando coisas da lei dentro das igrejas cristãs. E Paulo é obrigado a defender o cristianismo. E agora ele vai tratar desse assunto aqui, falando exatamente da promessa como feita a Abraão. E agora eu quero meditar com você nessa questão, com o título seguinte: a lei não pode validar as promessas de Deus. Porque os judeus diziam assim, se a lei não fosse perfeita, então as promessas tinham sido invalidadas. Paulo diz, não é assim não. A lei não pode validar as promessas de Deus não são invalidadas por nada. A questão da interpretação errada deles, que queriam induzir o povo a continuar fazendo o sacrifício do Velho Testamento. Então nesse versículo 15, você vai encontrar aqui, as alianças de Deus são irrevogáveis. Por que isso? Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Pode dizer, eu falo como homem para dar um exemplo humano. Veja bem, se dentro do padrão humano, dentro do contexto humano, da sociedade humana, se é feito um contrato, para quebrar esse contrato, no mínimo tem que pagar a multa. No mínimo, pagar a multa. Você acha que Deus vai quebrar um contrato que Ele fez com a igreja? De jeito nenhum. Você acha que Deus vai acrescentar alguma coisa que Ele já estipulou para a igreja? De jeito nenhum. Efésios 2:20, Paulo fala assim, estando vós fundamentados sobre os profetas e os apóstolos, nada mais é acrescentado e nada mais pode ser tirado. Então, Paulo fala como homem, uma aliança uma vez confirmada, nada pode alterar também, nem tira nem altera. Porque se é feita uma aliança com a igreja, por exemplo, Deus fez aliança com o Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação é em Cristo, a nossa vida está em Cristo, a nossa comunhão está em Cristo, o nosso alimento está em Cristo. Nada mais alimenta a nossa alma do que a pessoa de Cristo, através do seu Espírito Santo. As pessoas querem alimentar suas almas de várias maneiras, através de ideologias, filosofias, métodos de vida e tantas coisas mais. Não conseguem alimentar a alma.
A única pessoa que alimenta a nossa alma é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Cristo. A aliança não pode ser cancelada por qualquer outra pessoa. Se eu faço um contrato com alguém, irmãos, outra pessoa não pode anular o nosso contrato. Só nós dois podemos anular. Você acha que Deus vai anular aquilo que Ele prometeu, que Ele fez em favor dos seus filhos? Não, de jeito nenhum. E nenhuma outra pessoa também pode anular, não. Hoje existem as pessoas que se dizem, né, superiores uns aos outros, se dizem um monte de coisa aí, que você fica embaixo da minha proteção. Não, irmão, não. A nossa proteção, a nossa bênção está em Cristo Jesus. É Ele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Ninguém pode anular ou acrescentar coisa alguma na aliança e nem mesmo no contrato feito entre os seres humanos. As alianças de Deus sempre têm operado na história da humanidade. Existe a teologia dos aliancistas, que começa da aliança de Deus com Adão, depois vem com Noé, depois vem com Abraão, depois vem com Davi, depois vem primeiro com Moisés, depois vem com Davi, e depois a nova aliança em Cristo, e a aliança eterna, que depois do milênio. Os aliancistas defendem essa tese. As alianças de Deus são insubstituíveis e não podem ser deixadas de lado. Não, por quê? Porque a aliança é um compromisso que Deus tem com a sua igreja. Assim como Deus tinha compromisso com Israel, Paulo falou assim, eu falo como homem para vocês entenderem que Deus não quebrou a aliança com Israel. Deus, pelo contrário, Ele cumpriu a aliança que as pessoas não estavam entendendo, que Deus estava cumprindo a aliança dEle. A mesma coisa somos nós, irmãos. Muitas vezes não entendemos no decorrer da nossa vida, nos dias da nossa vida, vivendo nesse mundo, certas coisas que vêm contra nós, mas Senhor, onde está a Tua promessa? Onde está aquilo que o Senhor prometeu para mim? Onde está aquilo que o Senhor prometeu para a minha família? Irmãos, está nas mãos do Senhor. Deus não esqueceu e Deus não muda a promessa. Ele vai cumprir nossas vidas. Ele vai cumprir. Então o que eu aprendo agora no versículo 16? O versículo 16 fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade é quem? Cristo. A promessa era feita em Abraão, na pessoa de Cristo. Então você tem hoje a sua bênção, que foi prometida a Abraão, através de Cristo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Ninguém conseguiu desde então anulá-la ou modificá-la, porque foi feita a Abraão, mas já na pessoa de Cristo. E Jesus falou assim, aquele que está em minha mão, de maneira ninguém arrancará da minha mão, não, ninguém tira não. Ninguém consegue tirar da mão do Senhor, não. Estamos guardados, protegidos na potência da mão do Senhor, e ninguém tira. Ninguém pode anular ou modificar a aliança que Deus fez com Abraão, não. Paulo fala assim, vocês estão entendendo mal, nas minhas palavras, vocês estão entendendo mal. Não diz as posteridades, não são vocês os hebreus, não. São todos os hebreus, não. Aí entra a questão de todo judeu é salvo ou não é salvo. Eu sou o defensor da seguinte tese: se todo judeu é salvo, na má interpretação dessa tese aqui, todo judeu não precisa aceitar Jesus, não é salvo. Então Deus é um Deus ingrato, é um Deus que faz acepção de pessoa, porque se todo judeu é salvo, como que o Paraíba macumbeiro vai para o inferno? Não, irmãos, quem não aceitar Jesus, meu irmão, quem não viver com Jesus, caldeirão está esperando. Deus, eles entendiam mal. Está aqui na sua Bíblia, está escrito aí, versículo 16. Olha aí que está escrito aí, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Que privilégio que nós temos como igreja, irmãos. Irmãos, que privilégio. E os cristãos se sentem tão pequenos, tão insignificantes. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você não sabe o tamanho que você é, irmãos.
Eu gosto daquele louvor antigo lá, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Se valorize, você tem valor, você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus tem prazer em olhar para você e dizer assim, esse é meu filho, essa é minha filha, esse eu comprei, eu paguei o preço dele na cruz do Calvário. Irmãos, que prazer Deus tem de ver você louvando e adorando o Senhor. O que eu aprendo aqui nesse versículo 16, irmãos? As promessas de Deus a Abraão ainda permanecem inalteráveis para todo ser humano que aceita Jesus Cristo. As promessas de Deus a Abraão e ao seu descendente que é Cristo, é para nós, igreja de Deus. Farei você fértil, farei você fecundo, farei você próximo no plantar, próximo no colher, para a sua amassadeira, o seu gado, as suas ovelhas, tudo será próximo, porque promessa de Deus para Abraão, é promessa de Deus para a igreja também, é promessa de Deus para nós, igreja. Mas pastor, estou passando uma situação difícil. Quem não está passando situação difícil? Mas nós temos as promessas de bênção, e a nossa promessa maior é a vida eterna com o Senhor, que já preparou um lar para nós para a eternidade. As promessas de Deus a Abraão e a seus descendentes, que é Cristo. A verdadeira natureza da aliança com Abraão apontava para o cumprimento na pessoa de Cristo e os nascidos em Cristo. Os nascidos em Cristo. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos as promessas do Espírito Santo. Então a verdadeira natureza da aliança de Abraão, com Abraão, apontava para o cumprimento na pessoa de Cristo e os nascidos em Cristo. Então, você que nasceu em Cristo, é nova criatura em Cristo, você tem direito à posse da promessa feita a Abraão. Deus, você vai ser abençoado, seu lar vai ser abençoado, sua casa vai ser abençoada, seus negócios vão ser abençoados, tudo vai ser abençoado pelas promessas de Deus a Abraão em Cristo. As promessas de Deus a Abraão veio para os judeus e os gentios na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e está tudo certo. Versículo 17 que eu aprendo aqui agora. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. O que eu aprendi aqui nesse versículo, irmãos? A aliança, o testamento, como é chamado, foi confirmado pelo próprio Deus. Deus manteve e mantém a aliança feita a Abraão e aos herdeiros da fé. Lembra que nós falamos aqui no capítulo 1 sobre a fidelidade da fé, como a fé de Abraão, nós também possuímos direito a essa, somos herdeiros a essa aliança. Deus abençoou Abraão pela fé e abençoou os cristãos pela fé. A questão agora, irmãos, é a fé de termos posse daquilo que Deus tem para nós, porque muitas vezes é fácil falar de fé, mas ter fé, irmãos, é difícil. É difícil ter fé, a não ser que seja um dom soberano de Deus na vida das pessoas, para as pessoas ter esse ato de fé, e pela fé, as pessoas alcançarem os eternos, o eterno lar celestial. Então Deus permanece fiel e constante, e não quebra as suas promessas. Deus permanece fiel e constante, não quebra as suas promessas. Assim como foi fiel a Abraão, Ele é fiel à sua igreja. Assim como Deus foi fiel a Abraão, é fiel à sua igreja. Ele mantém a sua promessa fiel. Ele não quebra a sua promessa, não. Deus não invalida as suas promessas, não. A promessa está feita e ninguém anula, não. Outra coisa, irmãos, Deus prometeu nos perdoar e nos salvar em Cristo Jesus, e assim faz. Deus prometeu e Ele faz, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele nos perdoa e nos leva ao céu, é a promessa dEle. Se nós não cremos nas promessas de Deus, irmãos, nós estamos perdendo tempo. Outra coisa, irmãos, Deus prometeu, veja bem, prometeu nos salvar em Cristo, e além de nos salvar em Cristo, nos levar junto com Cristo, irmãos. Lembra que Jesus falou assim, ó, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador. Mas se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós mesmo, e os levarei para onde eu estou. Onde eu vou estar, vocês vão estar lá também. Você já pensou
De repente vem o arrebatamento da igreja, e a gente aqui, irmãos, está aqui na terra, de repente você está no céu com Jesus. Para pensar um pouquinho nisso. Que promessa maravilhosa, irmãos. Não é promessa de político não, irmãos. Isso é promessa de Deus. Que no momento do abrir e fechar de olhos, nós vamos sair deste mundo, irmãos. É um momento, é um instante. Quando não sabemos, temos que estar preparados para isso. Nós sabemos que um dia vai acontecer isso, porque é promessa de Deus para nós. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Dias, anos e tempos passam, mas Deus não muda a sua maneira de agir. Versículo 17, isso bem claro isso. Olha só, Deus na sua lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Dias e anos passam, mas Deus não muda a sua maneira de agir. É o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente, irmãos. Mas como é difícil nós entendermos isso. O Deus que é eterno controla tudo e todos pelas suas mãos poderosas. O que mais eu aprendo aqui no versículo 18 agora? Porque se a herança provém da lei, e já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão, o que eu aprendo aqui? A herança é algo concedido e não conquistado. Por quê? Os judeus achavam o seguinte: pelo sacrifício que eles faziam lá no templo, Deus estava perdoando eles. Não, Deus estava cobrindo o pecado deles, mas não estava perdoando. O sangue de animais, de bodes e de ovelhas não apaga pecado, ele cobre o pecado. O único sangue que apaga o pecado e anula o pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles faziam sacrifício repetitivo. Então, a lei de Deus tem duas funções, para nós entendermos isso. Primeiro, o que a lei de Deus dizia? Em primeiro lugar, sob aspecto positivo, ela revela a natureza e a vontade de Deus, além de indicar os passos como deve viver. A lei indicava como os judeus deviam viver, mas eles não viviam segundo a lei mandava, e ninguém consegue viver. Mas a lei indicava os pecados do povo e mostrava a maneira de agradar a Deus, que era impossível ao ser humano. Esse é o aspecto negativo. No aspecto positivo, a lei indica os pecados das pessoas, mostrando que é impossível agradar a Deus tentando obedecer à lei. É impossível agradar a lei pelos meus métodos, pelas artimanhas, pelas ideologias. Não, eu agrado a Deus pela pessoa de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo, pela fé em Cristo. Quantos subterfúgios se inventam, irmãos, para as pessoas tentarem agradar a Deus. Faça desse jeito que dá certo, faz assim que dá certo. Não, irmãos, não entra nessa não. Vai pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai ensinar você como viver para Deus. Quando a gente olha essa questão aqui, desse versículo 18, o que mais eu aprendo aqui? Sobre a questão da lei, o aspecto positivo, ela revela a natureza e a vontade de Deus em indicar as pessoas como devem viver. E sobre o aspecto negativo, indica os pecados das pessoas, mostrando impossível agradar a Deus, tentando obedecer a leis. Paulo insistia que a fé por si só bastava. A lei cancela a promessa. Pode dizer assim, Paulo diz assim: a fé por si só basta, porque a lei ela cancela a promessa. A promessa é para quem tem fé, não é para quem pratica a lei. A promessa é para quem crê, não é para quem faz alguma coisa em prol de um estatuto, ou de uma norma, de uma ideologia, da filosofia. Não é isso não. A fé é que não cancela as promessas, pelo contrário, a fé vive pelas promessas, e as promessas são eternas para nós que cremos nas promessas de Deus. Aquilo que é verídico para Abraão, tem validade permanente para os cristãos hoje. O que foi verdade para Abraão, é verdade para nós hoje. Abraão guerreou, Deus deu vitória. Abraão plantou e Deus deu bênção. Abraão lutou e Deus deu vitória. Abraão cavou poços e Deus deu água. A mesma coisa somos com nós, irmãos. A mesma coisa com nós.
Só depende dos nossos esforços para Deus agir. Aqui entra a questão do esforço humano, que ninguém quer se esforçar para Deus agir na vida dele. Ah, eu sou salvo em Cristo, agora está tudo bem. Não, irmãos. Fé requer gratidão e ação. Fé requer gratidão e ação. Se você não arar uma terra bem arada e plantar, você não vai colher. Tem muita gente querendo colher sem plantar. É diferente. Não assinamos, é coisa diferente. Então não existe mudança nas promessas divinas, porque não existe mudança no caráter divino. O Deus que prometeu, o Deus que cumpre, não existe mudança em Deus. Ele é o mesmo hoje, será eternamente. Que mais eu aprendo aqui agora no verso 19? Logo para que a lei fosse ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, e a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aqui Paulo agora vai nos ensinar bem claro sobre isso. Logo que a herança provém da lei, por que Deus instituiu a lei? A lei foi dada para mostrar como devemos obedecer a Deus. A lei mostra como nós somos pecadores dependendo de Deus. A lei tem caminho certo de tornar a humanidade consciente de Deus e de seus pecados. Tudo isso é atributo da lei. A lei faz tudo isso. Mas a lei não tem poder de refrear o pecado, somente o Evangelho. A lei tem as suas validades, tem os seus valores, mas não tinha poder de refrear o pecado do ser humano. Você lembra que Paulo falou em Romanos capítulo 7? Miserável homem que eu sou, o que eu não quero fazer eu faço. E vivia sob a lei. E agora como cristão, ele está chegando a reconhecer de si próprio que sem Jesus Cristo não conseguiria dominar seus pecados. Mas a lei não tem poder de refrear o pecado, somente o Evangelho. O Evangelho tem poder para refrear os nossos pecados e nos salvar do pecado e dar-nos vida e vida com abundância. Outra coisa, irmãos, que eu aprendo esse versículo 19 aqui. Por isso, a lei teve vigor até a vinda da posteridade e o descendente, que é a promessa Cristo Jesus, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Então a lei teve vigor até a vinda da posteridade, até a vinda de Jesus. Jesus veio, irmãos, anulou a lei. Que lei? Lei cerimonial. Presta atenção nisso. Lei cerimonial. Aquilo que eles faziam para pagar pecado, Jesus pagou por nós na cruz do Calvário, derramou o sangue. Aqueles cultos que eles cultuavam, Jesus anulou aquilo lá. Lá em Colossenses, Paulo deixa bem claro isso. Não são sábados, lua nova, nem dias, nem anos. Mas é tudo em Cristo. Tudo em Cristo. A lei cerimonial, Jesus aboliu. Só que a lei, veja bem, a lei como atributo da divindade de Deus, em favor do ser humano, para o ser humano não pecar, que mostra ser um pecado, ela continua. A lei veja bem, como estatuto de Deus, que a lei cerimonial Cristo cumpriu, mas a lei como estatuto, ela vale até hoje. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Então essa lei continua até hoje, é estatutária, não muda. A lei cerimonial Jesus aboliu. Então eu não preciso guardar o sábado, não preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Eu só tenho que fazer uma coisa: obedecer ao meu Senhor e louvar e adorar ao meu Senhor. Então a lei, veja bem, é transmitida por um agente humano, Moisés. O Evangelho por um agente divino, a diferença está aí. A lei veio pelo homem humano, a graça veio pelo homem do céu espiritual. Paulo escreve sobre isso, fala assim, a lei, por um entrou o pecado no mundo, Adão, por um homem saiu o pecado do mundo, que é Cristo. A lei tem a mesma coisa, um homem recebeu a lei, um homem humano, descendência humana e criatura humana. A graça veio por um homem divino, cheio da graça e de verdade, para nos dar a salvação e gozo da vida eterna. Quantas coisas temos que aprender com isso, irmãos, quantas coisas. Mas Paulo prossegue no versículo 20, nos ensina mais ainda. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um.
O que Paulo nos ensina aqui, irmãos? Para Paulo, tanto a lei como o evangelho foi dado por um único medianeiro, que é Deus. Embora os judeus crescem que a lei foi entregue por anjos, como está lá em Atos capítulo 7, verso 53, e o versículo 19 aqui deixa bem claro isso também, no capítulo de Gálatas 3, nós vemos exatamente o seguinte, veja bem, que os judeus, eles criam que a lei foi entregue por anjos. Paulo diz que foi Deus que entregou a lei e o evangelho. Porque quem é que estava lá no Monte Sinai entregando a lei? Não foi o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo? A teofania do Velho Testamento? Não é Deus? Paulo fala assim, não. Um só medianeiro, é Deus. É Ele que deu a lei a Abraão e deu o evangelho através de Cristo. A lei e a graça são unidas. A lei fala da graça vindoura. A graça fala da lei que foi passado. Um completa o outro. Novo Testamento completa o Velho Testamento. Velho Testamento fala do Novo Testamento. Você pega a carta aos Romanos, é citado lá durante 56 versículos do Velho Testamento. 56 versículos do Velho Testamento citados em Romanos. Então, para você ver a grandeza de Deus para nós cristãos. Por que o mediador? Porque existem duas partes opostas. Um é um homem e o outro é divino. Tanto no caso da lei como do evangelho, tudo saiu das mãos de Deus. Tudo provém de Deus e para a glória de Deus. Então não existe judeu, nem grego, nem troiano, nem brasileiro, nem português. Existem cristãos que nasceram de novo em Cristo, são novas criaturas em Cristo e desfrutam da graça de Cristo e das promessas de Cristo. Outra coisa que eu aprendo aqui no versículo 21 agora, irmãos. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade não teria sido pela lei. Na verdade teria sido pela lei. O que eu aprendo aqui nesse versículo 21? Lei e promessas são opostas. Lei e as promessas são opostas. A lei não é inferior à promessa. Ambas têm origem divina. Não existe contradição nisso. Ambas têm origem divina. A lei apontava o caminho a seguir. O evangelho leva no caminho do céu. A lei apontava o caminho a seguir. E muitas vezes não tinha condições de seguir. O evangelho já mostra para você o caminho. E leva você para esse caminho que é Jesus Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê o Pai do céu por mim. A lei apontava o caminho, mas não levava você no caminho. A graça não. Ela leva você no caminho, ela não aponta, não, ela leva você. Olha que privilégio que nós temos como igreja do Senhor. Outra coisa, irmãos, a lei não podia ficar somente o evangelho da vida. Jesus falou sobre isso, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Tantas vezes Jesus falou sobre isso. O evangelho diz que nós temos um caminho seguro de vida eterna. Esse verso 21 deixa bem claro isso. Logo a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse ficar, a justiça da verdade teria sido pela lei. Então a lei nos aponta o caminho seguro de vida eterna. A graça o evangelho diz que nós temos um caminho seguro de vida eterna. O evangelho diz que nós temos um caminho seguro de vida eterna, e ninguém pode tirar isso da nossa mente. Aleluias. A lei não concede vida, não dá liberdade, não aplica a justiça de Deus. Somente o evangelho dá vida e aplica em nós a justiça de Cristo. O sangue que é derramado na cruz do Calvário é derramado sobre nossas vidas, nossa mente, nossos corações. Purifica-nos, limpa, para apresentar a Deus limpos diante dele, irmãos. A lei não fazia isso. O evangelho faz. Aponta para você e para mim, onde está a solução dos nossos problemas. O sangue de Cristo nos remiu de todo pecado. Isso chama substituição. Isso foi feito por nós voluntariamente pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que mais eu aprendo agora aqui no verso 22? Que Paulo diz aqui, ó:
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Dá para você dar glória a Deus? A promessa fora dada aos crentes. Oh, irmãos, como isso é precioso, irmãos. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, mas agora o Evangelho vem trazer a salvação através de Cristo. A Bíblia apresenta a verdadeira condição da humanidade diante de Deus. Sem a salvação em Cristo, ninguém está livre da culpa, irmãos. Para ser salvo da culpa, tem que estar em Cristo Jesus. Sem Jesus, a pessoa é culpada diante de Deus. Não existe nenhuma raça especial, não. Todos são culpados diante de Deus. A fé que nos é dada pelo Evangelho é a mesma que Abraão teve para conquistar as promessas, verso 22, é o que Paulo fala. A fé que nós temos, que é dada pelo Evangelho, é a mesma que Deus deu para Abraão para conquistar as promessas. Então chegou o momento de nós exercermos a nossa fé, executarmos a nossa fé. Vamos viver pela fé. Porque nesse mundo, irmãos, Paulo diz, não vivemos por fé, não pelo que vemos. Mas como está difícil viver por fé. Porque o evangelho que se prega hoje é o evangelho materialista. É o evangelho do triunfalismo. As pessoas gostam de ser triunfantes. Irmãos, quem não gosta de bênção? Todos nós gostamos. Mas o que vai adquirir bênção para você é a tua fé. É a tua fé na pessoa de Cristo e a tua vida com Cristo. Então, Paulo diz bem claro que a fé que nos é dada pelo evangelho é a mesma que Abraão teve para conquistar a promessa, verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Paulo ressalta que a conexão inseparável entre a promessa e a fé. Ninguém separa a promessa da fé. Ninguém separa, é inseparável. Vivemos pela fé na promessa de Deus feita a Abraão, e isso é redundância da nossa vida cristã, porque pela fé somos filhos de Deus em Jesus Cristo, e pelas promessas, filhos da mesma fé que Abraão teve. Concluindo, irmãos, as alianças e as promessas de Deus são eternas para nós, igrejas. Tudo passa nesse mundo, tudo vai passar, tudo. Mas as promessas de Deus não vai passar. Tem até um hino que os jovens cantam sobre isso. As promessas de Deus para a minha vida, tudo vai se cumprir, tudo. As promessas de Deus para a tua vida vai se cumprir, irmãos. Aguarde um minutinho, aguarde um momento. Não faça como várias pessoas na Bíblia Sagrada nos ensinam sobre isso, a questão do desespero. Pega o caso de Saul. Saul, quando acabou de fazer o que não devia fazer, chega o Samuel. Irmãos, faça isso não. Espere, irmãos, espere no Senhor. Às vezes a gente quer fazer as coisas. Abraão mesmo sofreu com isso. O herdeiro era para nascer dele e da Sara, não dele com a outra mulher. Sofreu as consequências até hoje. Mas nós, irmãos, muitas vezes esperar é difícil. Irmãos, mas não se atropele não, vai devagar. Ora, confia no Senhor. As promessas de Deus para nossas vidas, para a igreja, não mudou não, irmãos. Assim como Deus fez com Abraão, faz com a igreja dele hoje. Porque pela fé somos filhos de Abraão. Outra coisa, não podemos descansarmos e perdermos as bênçãos de Deus, porque nas bênçãos de Deus está a nossa salvação e a vida eterna com Ele, e a promessa concretizada em favor da sua igreja. Irmãos, se nós pararmos para pensar, que nós aprendemos muito nesse livro aqui, irmãos. O livro de Gálatas nos ensina, irmãos, que somente o Evangelho de Cristo é que nos concede vida e nos leva ao caminho da vida. Nada mais. As pessoas querem ter vida separada de Cristo, do Evangelho de Cristo, por métodos humanos e tantas outras coisas. Não, irmãos, é só através do Evangelho, e o caminho é Cristo. O que mais eu aprendo, irmãos? Que a nossa liberdade de cultuar a Deus, de expressar nosso sentimento a Deus, é somente através do Evangelho. Vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas.
Creia no Evangelho de Cristo, irmãos. O Evangelho de Cristo é superior a qualquer coisa, é superior a qualquer livro que você lê, é superior a qualquer coisa que você vê. O Evangelho de Cristo é superior a tudo, porque nele está o manual para a nossa vida e vida eterna. O Evangelho de Cristo é isso. Então Deus nos concede a justiça pelo Evangelho, e pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos?